Olá pessoal, eu sou o Carlos, analista econômico da Unicred do Brasil. Estou aqui para trazer alguns dos fatos que passou na semana anterior e o calendário dessa semana para que a gente se mantenha sempre atualizado. Na semana passada a gente teve os comitês de política monetária pelo mundo. Os agentes das autoridades monetárias decidiram suas taxas de juros na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Na Europa a decisão foi de um aumento de 0,25 ponto percentual das taxas básicas. Lá o Banco Central Europeu decidiu por aumentar as taxas, mas veio com um tom um pouco mais pesado se a gente for comparar com o tom do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Lá na Europa, o aumento de 0,25 veio acompanhado de projeções de analistas e economistas para mais dois aumentos de 0,25 ponto percentual. Lá o Banco Central Europeu frisou que mesmo com a inflação vindo caindo ao longo do tempo, ela continua alta e a gente tem pressões inflacionárias vindas principalmente do mercado de trabalho, onde as empresas estão dando aumentos salariais para os trabalhadores por conta da inflação e essas empresas estão repassando esse aumento de custo salarial para os seus preços. Então a gente está tendo um ciclo vicioso em relação à inflação advinda principalmente do mercado de trabalho. Lá também a inflação de alimentos, mesmo que a inflação de energia tenha caído, a inflação de alimentos vem muito forte, então o Banco Central Europeu se mantém com um tom mais duro em relação à inflação, não baixando a guarda, por isso os analistas apostam que as próximas reuniões a gente tenha pelo menos dois aumentos de 0,25 ponto percentual. Agora, nos Estados Unidos, o FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed, também aumentou a sua taxa em 0,25 ponto percentual. Por lá, entende-se, pelo menos os analistas e o mercado, que essa taxa vai parar. Não vai ter mais aumentos, pelo menos essa é a previsão dos investidores e os analistas de mercado. Lá o tom foi um pouco mais leve se comparado com o Banco Central Europeu. Lá o FONC diz que vai se manter mais vigilante, entende que todas as ações de política monetária têm uma defasagem, atrasos no tempo, que vai esperar esses efeitos irem para a economia real e posteriormente uma tomada de decisão caso isso não venha ocorrer ou a inflação não venha para o centro da meta, que é o objetivo da política monetária. Aqui no Brasil, o Copom manteve a taxa de juros em 13,75, manteve basicamente as mesmas informações advindas dos comunicados anteriores, entendendo que o mercado no exterior ele é adverso, a crise bancária também é um ponto de interrogação, mas um trecho do comunicado do Copom não agradou os investidores e os analistas de mercado. O Copom disse que se a inflação não voltar para o centro da meta, ele não cogita, não vai hesitar, na verdade, aumentar essa taxa de juros, o que a gente entende que é algo muito improvável, porque a gente vai trazer mais malefícios para a economia do que benefícios e que esse trecho do Copom ele é muito mais político do que técnico. Então isso desagradou um pouco os mercados, que deram a resposta já no dia anterior, discordando completamente do presidente do Banco Central, trazendo as taxas de juros todas para baixo. Ou seja, o mercado e os analistas, os investidores, entendendo que as taxas futuras vão cair e não vão subir, pelo menos essa hipótese que o presidente do Banco Central, no seu comunicado, deixou claro caso a inflação não vá para a meta, tá? Para essa semana, a gente vai ter no calendário divulgação de inflação nos Estados Unidos na terça-feira e na sexta-feira a gente tem divulgação de inflação aqui no Brasil. Vamos ficar de olho porque assim a gente vai entender para onde a nossa política monetária vai nos levar. Certo, pessoal? Por hoje é só. Uma boa semana a todos. Até mais!